Paz do Senhor, meus irmãos. Eu estou registrando esse áudio por uma coisa muito simples, um modo de registrar muito simples. Eu tenho passado dias de muito trabalho, não estou tendo condição de fazer vídeos, mas essa noite passada eu tive um sonho e eu gostaria de relatar esse sonho. Foi muito rápido como sonho, mas esse sonho foi do arrebatamento. Eu clamei muito ao Senhor. Ontem à noite eu tive um problema sério de perseguição. E depois que eu tive esse problema, eu clamei muito a Deus. Eu falei: Deus, eu não sinto que eu estou em pecado pelo fato de eu ter tido esse problema com essa pessoa. E pedi a Deus a justiça de Deus, eu pedi a Deus a sabedoria, pedi a Deus condição de me dar discernimento, a solução, porque é um problema que eu não tenho como resolver sozinha. Para vocês terem uma ideia, é um problema de gente que te persegue. Eu contei alguns dias atrás em um dos meus vídeos que meu marido tem uma pizzaria. E ele abriu essa pizzaria, esse bar, né, vamos dizer assim, na beira da praia, aqui onde a gente mora na Itália. E tá tendo muita perseguição da gente. Desde quando a gente começou, tá tendo muita perseguição. A família tá vindo muito em cima, o pai dele todo o tempo rodeando, falando que ele não é capaz de fazer o trabalho. E o negócio chegou a tal ponto que ontem, dia 7 de julho de 2014, hoje é dia 8, acabou que o pai dele tanto me cutucou, rodeou, julgou, que chegou um momento que eu respondi uma das coisas que ele estava falando e ele brigou feio comigo. Ele veio como um cão em cima de mim. Esses dias passados Deus já me deu um sonho também que tinham cães querendo atacar a mim e a meu marido. E teve problema realmente com pessoas da família, no caso a mãe, a irmã. E agora mais uma vez aconteceu e infelizmente gerou uma briga, uma discussão muito forte. E eu clamei a Deus ontem à noite, eu falei: meu Senhor, se a minha vida tiver que cair, eu tiver que perder a minha salvação, meu arrebatamento e tudo isso, meus irmãos, eu falo isso para vocês porque eu tenho muita fé em Deus, que eu vou ser arrebatada, porque Deus está preparando a minha vida já há quase 4 anos. E Ele está preparando mesmo, assim como eu tenho certeza que Ele tem preparado a vida de cada um que está aqui comigo, me seguindo no canal. Tem um grupo de pessoas que estão sempre ouvindo, assistindo os meus vídeos. Então, assim, eu creio, meu querido, minha querida, que Deus ele tem preparado vocês, porque quando a gente conversa pelas mensagens, eu vejo o estilo do modo de falar, sabe? É muito harmônico, é muito profundo mesmo. Então eu sei que nós estamos indo por uma estrada que o próprio Deus está trilhando e Ele está cuidando da gente como um agricultor que cuida da sua horta, ou um jardineiro que cuida das suas flores. Então eu falei com Deus: Senhor, se tiver que acontecer alguma coisa que me ameaça a perder a minha salvação, me leva antes. Geralmente é uma oração que os cristãos fazem, né? Porque quando a gente chega naquele ponto que a gente olha para nós mesmos e nós vemos a nossa incompetência, a nossa depravação, nosso pecado original, a gente tem essa certeza, essa convicção tão grande que a nossa vida é uma vida que só está sendo salva porque nós temos um Deus misericordioso. Então eu orei, eu chorei tanto, eu clamei, eu pedi perdão, eu pedi a Deus: Deus, mostra para mim o que eu tenho que fazer. Porque, meu querido, minha querida, eu estou contando isso para chegar no sonho. Meu sogro é uma pessoa muito prepotente, muito arrogante. É uma pessoa que, onde a gente mora, ninguém suporta, ninguém quer vê-lo, ninguém quer estar perto dele. Porque ele se acha uma pessoa muito boa, muito dona da razão, muito inteligente. Todo mundo é estúpido, é burro para ele, ninguém é capaz. Então, assim, tem hora que ele, com o modo de falar, ele é muito prepotente, ninguém suporta. E é um tipo de pessoa que nesse discurso,
Ele já brigou com a cidade inteira. Nesse discurso, ele já brigou com a cidade inteira. Praticamente ninguém suporta. A ponto que muitos clientes têm perguntado para o meu marido, mas se seu pai está aqui, eu não venho. Só estou relatando isso para dizer que, então, por ser esse tipo de pessoa, ele veio com tudo em cima de mim ontem, dia 7. E, infelizmente, eu chorei, eu tremi, eu fiquei estressada. Mas depois acabou, meus irmãos, passou, eu cheguei em casa, porque é com Deus que eu lavo a roupa suja. É com Deus que eu coloco, né, a minha situação. E eu falei com o Senhor, me mostra, meu Deus, o que eu tenho que fazer. Eu não quero perder o arrebatamento, porque, meus irmãos, seria uma coisa muito, muito ignorante para um cristão que está num nível de crescimento, de purificação, né? Perder o arrebatamento para um cristão nesse nível seria uma cortelada no peito, não de Deus para com nós, mas da nossa própria falha. E eu orei, eu fiquei aqui mais de 1 hora ontem, meus irmãos, em oração com o Senhor. Depois eu fui dormir muito cansada, já não estava aguentando mais, porque eu estou levantando todos os dias, 6h30 da manhã. Vou para essa pizzaria, limpo a cozinha toda, depois chego em casa por volta de 8h30, 9 horas da manhã, limpo a minha casa também. Depois cozinho, arrumo a cozinha, pego os filhos e levo para a praia, porque nas férias a gente tem que sair com o filho. E aquilo vai até 7, 8 horas da noite. Depois eu chego em casa, tenho que cozinhar, lavar meus filhos, vestir eles, cuidar deles, pôr eles para dormir. Eu consigo pôr eles para dormir por volta de 9h30, 9 horas da noite. E chega esse horário, eu já estou desmontada. Hoje, por exemplo, aqui agora são quase 10 horas da noite. Não, 9h30, 9 e pouco agora. São 9h27, para ser precisa. Daqui a pouco começa o jogo do Brasil, só para fixar bem, né, essa data que eu tô aqui falando. E eu tô com as minhas costas muito doendo, eu tô muito cansada, mas eu levantei com esse sonho na cabeça e eu falei, meu Deus, eu tenho que dar esse testemunho. Realmente eu tenho sonhado com tsunamis, já há um bom tempo, já há uns 2 anos que eu tenho sonhado com tsunami. E outro dia eu vi num vídeo de um irmão que falava de tsunami. Eu falei, engraçado, eu também estou sonhando com tsunami, mas esse sonho que eu tive ontem à noite, dia 7, na madrugada, não tem nada a ver com tsunami. Olha para vocês verem, eu estava em Belo Horizonte, eu sabia que eu estava na minha cidade, eu estava na avenida, numa das avenidas principais da cidade. Era um horário que parece que estava amanhecendo ou anoitecendo. Eu não sei dizer, mas eu tinha a sensação que estava amanhecendo no horário. O céu estava meio escuro ainda, mas um escuro que era praticamente claro. Já era dia, mas não era com sol, né, no meio do céu. E eu estava caminhando naquela avenida, uma avenida muito longa, muito comprida, uma das avenidas principais de Belo Horizonte, que caminha só com ônibus, né? E os passeios dessa avenida, aonde eu lembro, né, e pelo sonho que eu tive, eram passeios muito... Não era uma zona muito bonita, porque a avenida, no geral, não é que para quem está caminhando é a mais linda das avenidas. E eu caminhava, meus irmãos, e era uma espécie de subida, mas é aquela subida que você não vê que está subindo. Você sabe que está subindo, mas parece que você está caminhando reto. E eu caminhava, e de repente, no sonho, eu passava por obstáculos. Tem hora que parece que eu passava em cima de telhado de casa, hora eu estava no passeio, hora eu passava na porta de lojas, né, fechadas, e aquele chão todo sujo, cheio de papel, né, aquele tipo de... Quando a cidade está suja, né, ainda tem que vir o pessoal da limpeza. Era aquele estado ali. Antes de amanhecer o dia, ainda não estava tudo pronto, mas tinha saído à noite. E eu passando, de repente, era aquela subida que você via lá longe, lá na frente. Tinha como que era uma subida que fazia tipo uma barriga, a subida, e depois ela subia, mas parecia sempre um caminho reto. Era um caminho reto, isso eu tenho certeza. Mas íngreme, muito pouco mais íngreme. Estou contando os detalhes, porque quando Deus me dá sonhos, eu lembro todos os detalhes. E de repente eu olho para frente, eu estava caminhando, meus irmãos. E aí eu vi uma igrejinha nessa avenida.
E era uma igrejinha que eu nunca tinha entrado, mas que eu sabia que era uma igrejinha. Mas era uma igreja cristã. E ali eu olhando para aquela igreja, porque eu estava caminhando, eu olhei, eu fixei os olhos, de repente desceu um facho de luz em cima daquela igreja. Ela ficou toda iluminada e depois aquele facho subiu. Então assim, foi um facho que desceu e subiu muito rápido. Na hora que ele tocou a igreja ficou brilhando como aquele facho de luz e subiu rápido. E eu olhei, eu vi aquilo, de repente mais lá na frente desceu um outro facho. Eu não sei onde ele caiu, porque foi um facho muito longe, eu vi 2 fachos de luz. Mas no sonho, na mesma hora, meu querido, minha querida irmã, eu falei, meu Deus, é o arrebatamento, eu quero ir também. Eu começava a correr em direção àqueles 2 fachos que já tinham subido. E no sonho não aconteceu nada, não chegou a vir em mim aquele facho, mas também não deu a entender se tinha terminado, se ainda tinha facho em giro, algum tipo de facho descendo. Mas eu vi naquele sonho que Deus tinha arrebatado a sua igreja. Ele estava em processo do arrebatamento no sonho. A palavra de Deus diz que o arrebatamento vai ser como um abrir e fechar dos olhos. Então dá a entender que vai ser tudo ao mesmo tempo. Mas o tempo de Deus é um tempo que nós não conhecemos. E o arrebatamento vai ser um processo que vai acontecer, né? Então eu diria que o sonho, quando eu vi aquela igreja, foi Deus mostrando claramente que Ele está vindo arrebatar a igreja, Ele está arrebatando. E lá na frente aquele outro facho veio depois, não veio ao mesmo tempo, mas foi quase que ao mesmo tempo. E no sonho eu sabia que tinha facho ainda, porque eu fiquei ali, né? Eu também quero ser arrebatado, eu também quero ser arrebatado. E eu lembro que eu corria em direção. E eu acordo, meus irmãos. Dali acordei, acabou o sonho, não teve mais nada. Porém, meus irmãos, eu sei que eu, Ana Paula, eu estou percorrendo a estrada reta, mais íngreme da minha vida. Uma estrada que tem problema, é uma vida que tem obstáculos. É uma vida que vira daqui, vira dali, tem lá suas sujeiras, né? A Bíblia diz que o cristão ele não pode pecar quando ele ira, mas a ira é uma coisa humana. Eu rasguei o meu coração para Deus ontem à noite, meus irmãos, antes de dormir, mas Deus me deu aquele sonho e foi verdade. Depois eu acordei de manhã, como eu tô com a cabeça muito ocupada de horário, eu levanto 6 horas, eu tenho que correr tanto para conseguir manter o nível do horário das coisas. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, passou o dia inteiro, eu falei, eu tenho que gravar essa mensagem, porque Jesus está voltando. Mas eu creio, meus irmãos, que nesse sonho Deus mostrou para mim, né, que Ele tá arrebatando a igreja dele. E eu estou caminhando rumo a esse processo do arrebatamento. E a fé, meus irmãos, é a única coisa que para nós, ela nos sustenta. A nossa fé, ela gera esperança. E essa esperança é aquela que a gente tem, que nós temos um Salvador, um resgatador, um libertador. Como eu digo já em tantos vídeos, eu estou tão cansada com esse mundo. Esse mundo, ele tem sugado as energias das pessoas. E eu tenho estado muito cansada, mas eu vejo que Deus ainda está trabalhando na minha vida. Eu contei certa vez que eu vi uma torre, e aquela torre era a minha vida. De fora ela estava branquinha e de dentro ela estava ainda em tijolos alaranjados. Hoje Deus já me mostrou uma estrada reta. Eu glorifico a Deus porque significa que a minha vida está caminhando já em retidão. Só que ainda tem algumas subidas para eu conseguir vencer. E é isso que Deus me deu, a interpretação do sonho. E eu conto a interpretação na minha pessoa, porém eu tenho certeza, meus irmãos, que todos nós ainda estamos na estrada reta, porém íngreme das nossas vidas. E o nosso bom Deus, Ele está só esperando que a gente continue, né? Termine essa caminhada. Só que no sonho a estrada não terminava. E o arrebatamento estava lá na frente. Eu creio, meu querido, minha querida, que Deus, Ele vai completar a obra que Ele começou há alguns anos atrás na vida de cada um de nós.
E é pela fé, meus irmãos, é na esperança que a gente crê que o nosso bom Salvador não vai nos deixar para trás. Eu no sonho não fui arrebatada, mas eu tinha certeza que o processo estava acontecendo. Era um processo muito rápido, mas era aquele tipo de coisa. A sensação que eu tive é como alguém que está correndo para o aeroporto ou para a rodoviária para pegar um ônibus que está para partir. E está partindo, talvez já está com o motor ligado. Então, meus irmãos, aí naquela casa a gente tem a sorte de não perder o ônibus, ou o avião, ou o trem. Então, meus queridos, orem pela minha vida, sabe? Assim como vocês oram, no geral, pela igreja, orem também pela minha vida. Peçam a Deus que me dê força. Assim como eu também tenho orado pela vida de vocês e pedindo ao Senhor que dê força a vocês, para que todos nós, meus irmãos, consigamos vencer o bom combate. É difícil, é complicado. Às vezes aparecem coisas nos nossos caminhos que a gente não pediu para ter, não pediu para acontecer. Às vezes a gente é envolvido em situações que a gente não gostaria de estar. Porém, meus irmãos, nós temos um Deus que diz: segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue diante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Meus irmãos, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Quando Deus Ele nos escolheu para sermos salvos, quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele já sabia cada um dos nossos dias. E Deus Ele não trouxe os seus filhos verdadeiros, ainda que enxertados na oliveira, pela herança do povo de Israel. Nós viemos da herança do nosso bondoso Jesus Cristo, somos descendência profética de Abraão. Mas Deus Ele não iria trabalhar tantos anos. Eu estou falando para quem Deus está trabalhando de verdade na vida. Você que Deus não abandonou, que não tirou o Espírito Santo da sua vida. Eu não acredito, meu querido, minha querida, que Deus Ele vai te abandonar no último momento. Ele sabe o nível das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Uma coisa é certa, eu posso dar um testemunho. Que quando tem problema e gera o que acabou gerando ontem, no caso, na minha vida, eu não tenho um dedo que pode apontar e realmente me acusar. Todos os anos que eu tenho vivido aqui, eu passo muito aperto com essa família do meu marido. Eu deixo realmente essa informação porque é a minha vida e assim como é a vida de muita gente. E eu tenho passado sempre muito problema. Já dá 3 anos que estava em paz e agora de repente ontem, bum, meu sogro ele estava querendo brigar com alguém, né? Como ele não conseguiu brigar com o filho dele, ele veio e descontou em cima de mim. Paciência. Mas Deus ele é comigo e ele é o meu Salvador. Então assim, Deus me deu o livramento. Pela fé eu creio que Ele está cuidando de mim. E assim também Ele cuida de cada um dos seus filhos. Eu não acredito que Ele me trouxe até aqui, nesse nível que eu cheguei, né? E no último momento, nadei e morrerei na praia. E assim nenhum daqueles que Ele realmente chamou. A Bíblia diz, aqueles que antes Ele predestinou, conheceu. Depois que Ele conheceu, Ele predestinou. Depois Ele chamou. Depois Ele salvou, purificou e glorificou, justificou e depois glorificou. A nossa vida está nas mãos do sangue de Jesus Cristo. É esse o sangue que nos liberta, que nos livra, que nos lava. Então eu gostaria de ter contado esse sonho. Eu não sou um tipo de pessoa que sonha toda semana. É raro eu sonhar, ainda que eu durmo sono profundo, porque eu não sou um tipo que acorda toda hora de noite. Mas eu não sou um tipo que sonha muito. Então, quando eu sonho, ou são sonhos de coisas que eu vivi no meu dia a dia, ou é sonho de Deus. Por exemplo, às vezes eu vejo uma aranha, eu vejo um animal peçonhento, aí eu sonho com aquilo ali na semana. Mas na mesma hora eu lembro, foi porque eu vi mesmo, aí eu já colego as coisas. Mas quando eu não vejo nada, e não tem nada a ver nada com nada, e de repente vem um sonho profético de Deus, eu lembro os detalhes, eu ainda visualizo cada detalhes dos sonhos que eu tenho. Então vem de Deus de coração. E se Deus ainda está tendo, né, a boa vontade de falar comigo, é porque eu estou bem com o Senhor. Não tem nem teto de bronze, né, céu de bronze, nem teto de chão de ferro. A oração está subindo.
Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma bênção muito grande do Senhor Jesus para cada um de vocês. E me perdoem esse sumiço que eu tô tendo, não tô podendo gravar praticamente nada. Mas realmente eu não tô tendo tempo para nada, meus irmãos. Mas Deus sabe, eu tenho orado, lido a Bíblia. Quando eu trabalho, às vezes limpando a minha casa, eu continuo ouvindo os meus vídeos, né, no meu canal, nos vídeos preferidos que eu tenho deixado para os irmãos. A luz está acesa, a chama está acesa, o óleo está sendo enchido a cada dia na minha garrafinha, na minha candeia. E assim também, sabe, meu querido, minha querida, eu creio que Deus está fazendo o mesmo com vocês. E o que não derruba, fortifica. Deus está mostrando, meu irmão, minha irmã, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. E a cada dia que passa, Ele está mais próximo. Que esse ano de 2014, que é o ano de uma misericórdia muito linda que Deus está tendo do povo dEle, nós venhamos realmente a se fortificar mais uma vez e crescer no Senhor. Eu queria abençoar cada um de vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente está cansado, se tem uma coisa que traz alívio na vida da gente, é paz. Então eu gostaria de abençoar cada um de vocês com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o sopro, né, a brisa do afago do amado Espírito Santo, com o sorriso de Deus sobre as nossas cabeças, olhando para as nossas vidas, o olhar doce do Senhor, que está sempre zelando por nós. Eu gostaria que o Senhor abençoasse a cada um de vocês, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Hoje é eu vou conferir, mas hoje é dia 8 de julho de 2014. E Deus me deu um sonho profético que Ele está voltando para arrebatar a sua igreja. E está muito próximo. Só para deixar um detalhe, essa igrejinha que recebeu o facho de luz, deu a entender que estava com gente dentro. E a igreja foi toda iluminada porque Deus mostrou ali no sonho que Ele está levando a igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus dele para o céu. Então eu creio, meus irmãos, se a gente faz parte dessa igreja, nós vamos subir. Aleluia. Então ela estava toda iluminada e ela subiu. Amém? Então que o Senhor os abençoe a todos vocês. Amém.